Bem, boa noite para todos. Você que está assistindo este vídeo, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente em nome de Jesus. Meu irmão, nessa noite eu quero compartilhar um versículo da palavra de Deus que Deus colocou em meu coração, que está lá em João capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte, olha: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Qual o propósito deste versículo? Quando a Bíblia diz, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, se você parar para pensar a seriedade deste versículo, porque Deus amou o mundo. Quando diz que Deus amou o mundo, a Bíblia não está dizendo que Deus amou a terra, Deus amou o globo, Deus amou a estratosfera, Deus amou a natureza. A Bíblia não está dizendo isso. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, a Bíblia está dizendo porque Deus amou o ser humano, Deus amou o homem. A criação mais bela de Deus, a criação considerada a joia da criação, a coroa da criação de Deus. É por isso que Deus amou. Por que Deus amou o mundo? Porque, infelizmente, todo ser humano estava longe de Deus. O ser humano não tinha comunhão com Deus. O ser humano estava longe de Deus por causa do pecado original de Adão e Eva. Se você parar para perceber, você vai entender o seguinte, que todo ser humano ele já nasce separado de Deus. Só que Deus, amando tanto o homem, Deus não queria que o homem passasse a eternidade separado dele. É por isso que a Bíblia vem dizendo, porque Deus amou o mundo. E quando vem falando de tal maneira, a Bíblia está dizendo de um sentimento inexplicável, de um sentimento que não se pode explicar com palavra, um sentimento inefável, um sentimento que não tem como explicar. É por isso que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus não queria que o ser humano passasse a eternidade separada dele. Pelo contrário, o desejo de Deus era nos salvar. O desejo de Deus é nos dar a vida eterna em Cristo Jesus. O desejo de Deus é um dia eu e você nós irmos morar com Ele. Foi por isso que Ele pegou o melhor do céu, que é o seu Filho Jesus, e deu para morrer na cruz por todos nós. Meu irmão, o que eu quero dizer com este versículo? O impossível Deus já fez sobre as nossas vidas. Agora Ele deixou o possível para eu e você fazermos, que é perseverar na caminhada com Deus. Uma vez que você já aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você precisa entender que tem que ser perseverante. Você precisa perseverar na caminhada. Você precisa viver em santificação. Você precisa viver dia após dia esperando a volta do nosso Senhor. Isto é, se santificando, se separando do pecado, se separando da imundície deste mundo. Porque o mundo não tem nada de bom para dar para você. O mundo não tem nada de bom para dar para mim. Pelo contrário, o melhor Deus tem para a minha vida e para você. Foi por isso que Ele enviou o seu Filho Jesus na cruz para morrer pelos nossos pecados, para que eu e você nós possamos receber o seu melhor, que é um dia morar na eternidade com Deus. E eu quero alertar você que está assistindo esse vídeo. Se você está vivendo no pecado, se você não está valorizando o sacrifício de Jesus, eu quero dizer para você, meu irmão, valorize, viva em santificação, mude a sua vida, mude a sua forma de viver, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E se Ele voltar e te ver brincando desse jeito, você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás. Entenda o seguinte, olha, Deus ele não brinca de ser Deus. Jesus ele não brinca de ser Jesus. O diabo ele não brinca de ser diabo. Por isso você precisa entender, viva em santificação. Viva a sua vida em santificação, porque Jesus ele está voltando. Não desfaça do sacrifício de Jesus. Não desfaça do sacrifício de Jesus. Por isso, valorize o que Deus fez por você naquela cruz. Viva em santificação. Viva a sua vida em prol do reino de Deus. Faça-se a vontade de Deus. Cumpra a palavra de Deus na sua vida. Viva uma vida plena, faça com que o coração do seu Deus se alegre com a sua vida. Em nome de Jesus. A direção de Deus nessa noite para este vídeo é que você tome posição com Deus. Tome posição com Deus. Tome posição na vida cristã. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa voltar-se para Deus. Porque Jesus está voltando. E se Ele voltar e você estiver nessa situação, você vai ficar para trás.
Mas se você que está assistindo esse vídeo, você está levando uma vida séria e comprometida com Cristo, continue. Continue, não se desvie dos caminhos do Senhor. Continue firme e perseverante, porque Jesus, ele te aguarda no céu. Jesus, ele te aguarda para te apresentar ao Pai e você passar a eternidade com ele. Então Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e que você tenha uma plenitude na presença de Deus. Que você viva de acordo com a vontade de Deus, em santificação, em todo o tempo, que Jesus seja o Senhor da sua vida. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém e amém.